Olá, Boa tarde. boa tarde, tudo bem por aí? Tudo bem, e aí? Graças a Deus em paz. Então tá bom. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que Uma, agradeço o convite. uma tarde de expansão, né? A gente pensar nesse tema que é muito importante, né? A gente refletir. Eu te agradeço imensamente, né? Na nossa primeira live, a primeira live aqui da página, na verdade, né? Que foi com você. Já no finalzinho a gente abordou um pouco, né, essa questão dos limites nos vínculos, Sim, mas é assim um assunto que rende demais, assim, porque é um assunto muito recorrente, né? Uma reflexão que sempre vem à tona nos nossos grupos de estudo mesmo e qualquer coisa, né, que a gente que está sempre aberto a uma reflexão, né, a expandir, é, é muito recorrente mesmo esse assunto, porque tudo traz essa reflexão, né, casos de violência, enfim, essa ideia dos limites nos vínculos. Essa ideia desse tema para a live já vem há um tempinho assim que eu venho pensando. Foi um post até que eu compartilhei no Instagram, nem foi nesse daqui, foi no meu outro Instagram pessoal que está desativado. Eu compartilhei uma imagenzinha nos stories, que eu não lembro direitinho como que era uma tirinha, né, um desenho, mas que falava algo mais ou menos assim, sobre você não precisar adoecer para tentar deixar o outro feliz, sabe? Abrir mão de si mesmo para agradar os outros, algo assim. E eu compartilhei só porque fez sentido, sabe? Compartilhei nos stories e várias pessoas reagiram, responderam, e pessoas que eu vi que compartilharam nos seus stories também. E aí eu fiquei pensando, nossa, esse é um tema muito importante e recorrente, né? Não sei se tem necessidade, Renato, de você se apresentar, falar alguma coisa, mas só como é de praxe, né? Vou deixar o espaço é, aberto para você falar um pouco. vou me apresentar, Mandinha. Eu sou um cara que tenta ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Tem buscado expandir a minha capacidade de percepção, de reconhecimento e de responsabilização, por isso que a gente chama de realidade, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a melhor forma de me apresentar. É, isso aí. Muito bom. Eu posso fazer essas palavras as minhas também, se você me permitir, né? Para Claro, quem não me lógico. conhece, mas Até porque a gente está junto nessa parada, né, Amandinha? pois é, exatamente. Ahn, vamos iniciar então, né, nesse tema. E como eu disse, né, é realmente muito importante de se pensar e tem muito assunto. Eu fui anotar alguns poucos tópicos assim, só para ir mais ou menos guiando a gente, né, Renato? Só que cada hora pensando em uma coisa. E as nossas lives, nossas, assim, não só com você, mas do Grupo G, a gente sempre vai na intuição mesmo, né? E vai indo. Né? Então, foi só alguns tópicos para a gente pensar. Só que é realmente um assunto muito abrangente e emergente, eu falo, né? Até assim, Sim, urgente de ser pensado. Até verdade. agora há pouco, antes de iniciar, eu até dei revi aquela nossa primeira live que a gente fez, né? Que era justamente sobre, pensar sobre essa ideia, né? De amar para não adoecer.
E aí eu terminei de ver e fiquei justamente pensando, né? Porque naquela live a gente trouxe, a gente pensou numa forma muito ampla, né? Essa capacidade de amar, que é o que a gente fala aqui, e trouxe a ideia dos limites. Então a gente evidenciou a ideia de amar, de ser capaz de amar para todos os âmbitos da vida, né? Aquele que é capaz de amar a si mesmo, ama a todos, né? E aí eu fiquei pensando, poxa vida, principalmente, né, para não ser muito pessimista, né, mas principalmente nos tempos atuais, o que que é mais importante mesmo de ser pensado, se a gente está falando dessa capacidade de amar, do que o reconhecimento dos limites, né? Porque não está sendo possível mesmo. É uma coisa que tá muito perdida e isso a gente vê de todas as formas. A gente vê casos que evidenciam isso próximo da gente, a gente vê nos noticiários, a gente vê na prática clínica, né? Em todas as vinculações. E a propósito, né, é importante pensar que eu até coloquei, propus esse tema de limite nos vínculos e não nos relacionamentos, porque relacionamento sempre traz a ideia de relacionamento amoroso mesmo, namoro, casamento, mas nós estamos falando de todos os vínculos, né, Renato? Absolutamente todos, vínculos familiares, vínculos de trabalho, vínculos afetivos também, vínculos de amizade, e o vínculo da dupla analítica também, né? Que auxilia nessa. Justamente, né? É um modelo de reconhecimento de limites, né? É isso mesmo. Amandinha, eu tô anotando umas coisinhas aqui para eu não ir esquecendo que enquanto você foi falando assim, foi me vindo aqui, né? Né é o que você está falando, né? É um tema que suscita inúmeras outras buscas, né? Outras aberturas, né? E aí, assim, em primeiro lugar, né, o que eu anotei aqui, eu acho interessante que, assim, você me chamou no primeiro momento para a gente discutir, para a gente falar, para a gente refletir sobre o título do seu perfil aí do Instagram, né, Amar para não adoecer. Eu costumo dizer, Amanda, que, assim, um vínculo saudável é aquele vínculo que inclui amor e verdade, né? É imperioso, né, que possa ter esses dois elementos para que o vínculo possa ser chamado de saudável. Sem esses dois elementos, alguma coisa vai se perder. E aí a gente tem aquele interjogo lá, né, que o Kant sugeriu e depois o Binho expandiu, né, que amor sem verdade é só paixão, não é? E verdade sem amor resulta em crueldade, né? Aqui, né, fica muito claro, né, conforme você vai falando aí, que o que a gente está chamando de limite, a gente tem um correlato, né, a gente tem uma relação muito próxima do que a gente pode chamar de verdade, de realidade, porque a verdade é que limita, né? E o limite não precisa ser dado, não precisa ser insistido, não precisa ser convencido, não precisa ser imposto, porque ele já existe por si só, assim como a realidade. Então nós estamos falando aí, né, você me convidou primeiro para falar do amor e agora você me convidou para falar de realidade, de limite, de verdade, não é? E essa verdade, esse limite que anda sendo muito pouco respeitada, vamos dizer assim, né? Muito pouco praticada, muito pouco percebida, muito pouco reconhecida e nem um pouco responsabilizada, porque é aí que está, né? O limite, ele é alguma coisa que você precisa perceber, reconhecer e aprender
a respeitar. Uhum. Pois é. Ah, é legal a gente pensar nisso, né? Eu sempre tento, você também, né? A gente compartilha isso, a gente deixar sempre trazer as ideias numa linguagem bem acessível, né? Porque ninguém aqui necessariamente precisa entender de psicanálise, nem precisa ser psicanalista para se enriquecer, né, das ideias que a gente está trazendo e até contribuir também. Quem tiver contribuição, fica à vontade, né? Mas você trouxe essa ideia, né, que a gente precisa pensar de realmente estar sendo muito, muito, muito perdido, né? Essa capacidade de reconhecimento de limites. E não tem como a gente não trazer, não pensar e refletir, né, sobre o primeiro meio de vinculação, né, que é a família, que é o seio familiar. E tudo que a gente vê na sociedade, como eu disse, quando a gente abre o noticiário e vê o que está acontecendo aí, tudo é reflexo do que aconteceu primeiro no ambiente familiar, né? E aí a gente acaba entrando, né, nas ideias psicanalíticas, no que o Freud traz sobre a presença paterna, né, sobre a função paterna, né, que é justamente o que vai possibilitar inicialmente esse reconhecimento dos limites, né? Se você quiser, puder entrar um pouco mais nessa ideia, falar um pouco sobre a função paterna, né? E que, assim, a gente... isso fica muito evidente porque a gente está vendo, assim, né? Tá perdido mesmo, né? A ideia a responsabilidade da função paterna, né? Não tem, né? São homens que estão gerando filhos e não se responsabilizam por isso, né? Não estão presentes emocionalmente, né? Porque a gente não está falando só de presença física, né? E essa de fato uma função perdida, assim, né? Então, acaba tendo reflexo nisso tudo. Assim, Amanda, é uma questão, tocar nesse assunto de função paterna é uma questão delicadíssima, né? Porque hoje isso se tornou um emaranhado, né? Dentro de uma linguagem permissiva, uma linguagem permissiva e inconsequente, né? Porque existe notoriamente, né, em algumas décadas para cá, né, não vamos falar de contemporâneo não, de algumas décadas para cá, uma evasão da figura masculina dos lares, não é? E portanto, da função paterna, não é? E agora a gente tem um aval social para que o sujeito continue fazendo isso, não é? E isso tendo essa autorização social, porque está descartada a necessidade dessa função paterna sendo cumprida pelo pai. Né? Qualquer pessoa pode cumprir essa função paterna, segundo o senso comum que é por aí, não é? E assim, por quê? Porque não se tem claro o que é função paterna. Né? Não se tem mais nitidamente, e eu não estou falando aqui de entender o que é função paterna, mas de perceber a necessidade dessa função paterna e também perceber as consequências da ausência dessa função paterna. Não é? Eu acho, então, a questão é profunda demais. Porque vai se gerando uma confusão, não é? Onde pessoas vão sendo geradas sem o menor contato com essa questão de um limite interno, de um limite para si mesmo.
e cada vez mais dependente de um limite externo que seja imposto pela polícia, pela justiça, sabe lá por quem, não é? A ponto do cara, assim, vou dar dois exemplos aqui, assim, ele só usa a cadeirinha para colocar o filho dele, porque senão ele é multado. Só usa a cadeirinha no carro para colocar o cadeirinha de segurança para colocar o filho dele pequeno, porque senão ele vai ser multado. Ou seja, ele não tem um limite interno dele, não é? Que diz ali, dentro da perspectiva do instinto de autopreservação, que ele pode colocar em risco a vida de uma pessoa que ama. Não é? Outra coisa, o sujeito só coloca a máscara se ele for obrigado, senão ele não coloca. Pois é. Percebe? Então, assim, dissolveu-se essa coisa. Então, isso tudo é uma consequência da ausência da função paterna, que hoje tem um aval social, né, de que não é necessário mais essa figura. Né? E se você me permitir me alongar um pouquinho, Amandinha, olha só, nós estamos falando aqui não só do limite de colocar, de mostrar, né, até onde o sujeito pode ir, né? Olha só, até onde ele pode ir com os desejos, as vontades dele, né? E o ímpeto dele, o impulso dele, não só esse limite, mas o limite para que o mundo não invada ele. Né? E aí está dentro dessa colocação que você colocou a princípio, né? Do sujeito permitir que o outro faça gato e sapato dele, porque não tem esse limite, tanto do que vem de fora, quanto que dele próprio, com ele próprio se pronunciando no mundo externo. Desculpa, me alonguei aí. Não, sobre essa ideia que você trouxe no final, especificamente, eu até fiz um comentário aqui que anotei um tópico aqui que é muito legal da gente pensar, mas para a gente comentar um pouco esses conceitos que a gente está trazendo, que são até conceitos psicanalíticos, né, sobre a função paterna, e como você mesmo disse, né, e eu concordo, é realmente um assunto muito delicado da gente abordar agora. E o que a gente está falando também, né, até para suavizar um pouco isso que a gente trouxe, a função... Se é que dá para fazer isso, né? Mas assim... A função, ela existe, ela é necessária. Isso é impossível, né, de se negar. Ela pode ser exercida por outras pessoas. Tudo bem, vamos pensar, né, por isso, né? Vamos pensar por esse lado. O que a gente não pode deixar não pode esquecer, né? O que a gente precisa recordar e evidenciar é que isso até acontece, mas dificilmente vai acontecer sem um prejuízo para a criança, para a mãe, que seja, ou para a própria pessoa que esteja desempenhando esse papel, né, da função paterna. Vamos pensar, por exemplo, na ideia da mãe que acaba desempenhando as duas funções. Impossível disso acontecer sem um prejuízo para ela mesma, sem um prejuízo emocional muito grande. Sempre que eu penso nisso, eu tenho até uma ilustração que talvez muita gente vai conhecer, que é a Pereirão, da novela da Globo, né? Uma personagem famosíssima, super conhecida, né? Todo mundo aclamou essa personagem, né, na novela, que foi até reexibida recentemente, que é justamente uma mãe que criou 3 filhos sozinha, porque o pai, na verdade, não, são 3 filhos mesmo, porque o pai se mandou totalmente responsável, ele, quando voltou, deixou até mais evidente, né, o quanto ele era realmente inútil para isso, né, para essa função paterna. Quando aconteceu dela poder mudar de vida, né? Ela trabalhava demais para sustentar os filhos, para criar eles, e trabalhava pesado, né? Tanto é que o apelido dela era Pereirão. Quando aconteceu dela ganhar na loteria lá e poder tranquilizar um pouco, né?
eu me recordo muito bem que a primeira coisa assim que veio para ela quando houve esse relaxamento, vamos dizer, né? Foi ela falar que ela tinha se esquecido o que é viver, ela tinha se esquecido o que é ser mulher, porque ela estava cumprindo duas funções. Então, a gente está falando aqui que isso pode acontecer, a função paterna, ser desempenhada por outras pessoas? Pode, mas isso não vai acontecer sem algum prejuízo para quem quer que seja, né? Para as pessoas envolvidas nessa situação. né? E aí você trouxe um ponto muito importante disso, né? Não tem esse modelo de reconhecimento dos limites, não existe esse reconhecimento dos próprios limites, então o sujeito acaba à mercê do outro, né? Do que vai fazer dele o que quiser, né? Casos de violência evidenciam isso, né? Só que até tem uma coisa legal da gente pensar, e é algo que também você traz em textos, já fui até numa palestra que você trouxe esse assunto, que é a questão da educação e do respeito, né? Como vou parafrasear o Renato aqui, somos tão educados que perdemos o respeito. Ontem mesmo estava comentando com uma amiga minha como é muito estranho, às vezes, essa preocupação que a gente tem com a educação de uma criança, que às vezes a gente acaba de fato passando dos limites nesse sentido, porque queremos ver uma criança super educada, uma criança que não vai dizer não para os outros, uma criança que não vai fazer, entre aspas, malcriação. E a gente sabe que, na verdade, a criança é muito mais intuitiva, mais, né, mais reconhecedora, assim, né, do que nós adultos, né? Porque a gente vai perdendo isso socialmente, enfim. Então a criança se torna tão educada que ela acaba desrespeitando a si mesma, né? Para não dizer não sei lá, pro vizinho que quer pegar ela no colo, alguma coisa assim, por mais que ela esteja desconfortável, ela vai crescer, né, achando que é normal alguém pegar ela e beijar sem ela estar querendo ser beijada, né, ser pega no colo sem que ela esteja querendo aquilo, estando desconfortável com aquilo, né. A educação às vezes entra nisso também, né, acaba também dificultando esse reconhecimento dos limites. É. O Amanda, o Rogério está colocando aqui, o Rogério X, um amigo muito querido, né? Um amigo de muito tempo aí, querido do coração, né? E ele tá dizendo aqui da evasão, assim, né? Triste, mais triste do que a evasão masculina é a evasão feminina, né? Porque aí a criança não existe, né? Passa a não existir, né? É muito bem observado, Rogério. Obrigado, cara. Eu gostaria de expandir um pouquinho essa ideia, Amanda, que você colocou aí do personagem Griselda, aí, né, do Pereirão, que é da Lilian Cabral, né, interpretou esse papel muito bacana na novela Fina Estampa, aí, que foi representada há pouco tempo, aí, né, logo no começo da pandemia, e que assim, né, que tá longe de ser uma ficção aquilo ali, né, tá longe de ser uma, né, está distante de ser uma alegoria da ficção, mas mas é uma realidade cruel que tem acontecido cada vez mais aí, né, debaixo do nariz da gente. Né? E aí tem uma frasezinha, assim, né, que a gente vê de vez em quando, eu não sei se você já viu essa frase, assim, uma mulher precisa de um homem assim como um peixe precisa de uma bicicleta. Então, que bem humorada essa frase, né? Não, é uma frase muito triste, né? Porque normalmente, isso que a gente chama de função paterna
numa mulher, quando uma mulher desempenha ou tenta desempenhar a função paterna, o que a gente vê é a instalação de uma arrogância. Função paterna, a função de mostrar o limite, a função de mostrar, permitir que se reconheça o limite, não é através da arrogância, é através de uma relação afetiva, amorosa, muito bem irrigada de carinho, não é? É a partir disso que vai ser o reconhecimento do limite, não é? Então, assim, a Pereirão era uma pessoa, né, lá da novela, era uma pessoa nitidamente arrogante. Não preciso de homem, né? Eu sou o homem, né? Mas eu sou o homem como? Como é que funciona isso? Percebe? Então você deixou de ser a mulher. Ou você é um ser híbrido, um ser onipotente o suficiente para ser tudo. Será que é possível isso? Será que isso não é uma manifestação alucinada de um narcisismo? Né? Agora, você percebe, então, o cara, a princípio, muito provavelmente ela teve um modelo extremamente deficitário, não foi capaz de avaliar a pessoa da qual ela estava se aproximando e tendo vários filhos, não é? Insistiu em estar do lado de uma pessoa extremamente incapaz de cumprir a função paterna, porque não foi um filho, foram vários, não é? Então, a partir daí, né, o cara vai embora e ela desenvolve a arrogância de que ela dá conta de fazer as coisas sozinhas. Não é? E aí ela precisa tanto de um homem quanto um peixe precisa de uma bicicleta. E a gente está falando de saúde mental, né, Renato? É para isso que a gente dedica a nossa vida, né? Então não é uma questão de julgamento, isso passa muito longe da gente, né? Não é uma condenação, não é nada disso, são Não, reflexões reais, porque como eu disse, né? Existe prejuízo de todos os lados, né? Não tem como a gente não evidenciar essas questões com muito carinho, respeito, né? Como eu disse, não tem essa conotação de julgamento, né? E aí a gente pensa, né? Como você disse, né? No ciclo que isso vira, né? Porque ela não teve um modelo, então não, não desenvolveu muito essa capacidade assim de reconhecer verdadeiramente a saúde dos vínculos, né, com quem se vincular. E aí isso se desdobrou na família que ela criou, né, e é uma coisa que a gente vê. Esse também como eu disse, um assunto recorrente, já acho que em duas ou três, acho que das três últimas lives que eu participei, e nessa quarta agora, esse assunto vem à tona, né? O assunto dos limites, o assunto dos modelos, o assunto da responsabilidade, né? Isso é tão esquizoparanoide mesmo, né? Isso é tão psicótico como você trouxe, que é muito evidente isso socialmente, na justiça também, né? Até como você trouxe, porque isso tá tão realmente assim liberado, vamos dizer, né? Já está tão comum, só que o Estado vou mais uma vez, é a terceira vez também que eu vou fazer esse comentário aqui, né? A legislação brasileira ela é enorme, por quê? Para cada lei que é criada, uma outra lei é criada para tirar a responsabilidade do governo, da justiça, enfim, do sistema, né? Para a gente colocar o núcleo geral, sobre o que é que possa estar acontecendo ali, né? Sobre o crime que foi cometido, enfim. E até nisso, né? Eu acho que uma das coisas, um dos maiores índices, talvez, né? Posso estar me precipitando, mas eu acho que isso é sim muito comum.
um dos maiores causadores, né, motivadores de decreto de prisão hoje em dia é justamente o pai que não paga a pensão, né? Olha só que além da função paterna estar sendo resumida a um pagamento de uma pensão, existe ainda isso, né? Não, não existe responsabilidade nem isso. E aí o sistema, para tirar a sua responsabilidade também, vai lá e chega nesse ápice, assim, né? Que é o decreto de prisão. Eu estava assistindo televisão esses dias e aí tem um comercial que está que está no ar agora sobre bebida alcoólica, né? Sobre o consumo de bebida alcoólica. Eu me lembrei até de uma brincadeira, assim, né, que você sempre traz, que é da Tramontina, né, da facada, da faca Tramontina, porque é exatamente isso. O comercial fala que a bebida é responsável pelos casos de violência doméstica. Então, é a bebida, sendo que ela existe. É simplesmente uma coisa, né, que foi criada ali, né? Ela E existe, assim, e mas assim, e ela assim, o Mandinho, e assim, desculpa te interromper, mas assim, essa propaganda, esse intervalo, né, essa chamada aí, acontece no intervalo do jogo de futebol, onde na borda do campo de futebol tá ali assim, beba Jamel, a pinga do não sei o quê. Pois é, pois é. Como diria vamos trazer o estético artístico para ilustrar, né? O Criolo tem uma música que fala isso, né? O governo libera porque lucra com isso, e a gente toma cachaça até no aniversário de Cristo, olha só, né? Até no Natal Olha. a gente tá se embebedando. E mais uma vez, né? Aquele finalzinho, aquelas letrinhas pequenininhas, ou a pessoa lendo no final beba com moderação, não adianta de nada se o limite é interno, né? Se o reconhecimento de limites é próprio, é da vinculação afetiva, né? Que possibilitou esse reconhecimento de limites, né? Existe muito essa ideia da conscientização coletiva. Eu nem tiro a legitimidade, né? Porque alguma pequena diferença pode ser que faça na vida de alguém, né? Esses movimentos sociais. Só que é dentro, né? É interno. Isso, o que acontece pro lado de fora é só um reflexo, né? Da ausência de limite interno, né? Do reconhecimento. Vamos pensar um pouco também, né, nessa diferença. É sempre legal a gente trazer a diferença da responsabilidade e de culpa, né, Renato? Nós fizemos uma live, eu e algumas meninas do GEPA, né, convidada pela Jéssica, uma live super bacana, tá lá no canal da Jéssica para quem quiser ver, né, procura no YouTube depois do Divã. Muito, muito legal, e que a gente estava falando sobre relacionamentos abusivos também, não só necessariamente relacionamentos afetivos, de namoro, enfim, mas todos os relacionamentos, né? Todos os tipos de vínculo. E eu trouxe um pouco, né, dessa ideia também, que você também sempre traz, da diferenciação, né? De responsabilizar e de culpar, né? O exemplo da prisão, por exemplo, é colocar a culpa em alguém, né? Alguém que não foi capaz de responsabilizar. É o culpado, né? É culpado porque não foi capaz de se responsabilizar. Isso é muito evidente, né? Em um comentário aqui da Raquel. Oi, Raquel. Falando em É. vínculos e bebida, não podemos esquecer que hoje os pais incentivam e bebem com os filhos, não há limites. Pois é, né? Sem essa possibilidade de
reconhecer os limites, né? Não só, aliás, né, essa propaganda agora fala sobre a violência doméstica, mas é a mesma coisa que falar que a bebida é responsável pelos acidentes de trânsito. Não é bem assim, né, que a banda toca. O álcool é uma Amanda, deixa eu... droga, porém, esta pode, pois gera lucro. Pois é, Maurida. Pois é, Maurida. Amanda, deixa eu, só para não perder o time da ideia da culpa, né? Quando a gente fala quando a gente está falando de um tema dentro da psicanálise, é muito importante a gente pensar nisso. A gente não está aqui de maneira alguma tentando encontrar quem é o culpado, até porque não existe culpado, né? Não existe quem possa carregar esse ônus, né, da culpa aí, esse peso, né? E, por outro lado, não acreditamos que exista a possibilidade de uma intervenção externa para mudar qualquer coisa nesse sentido. Estamos aqui conversando no intuito de tocar o sujeito internamente, tentar trazer para ele elementos que possam esclarecer transformações que já estejam ocorrendo dentro dele, que ele já esteja maduro o suficiente para perceber a necessidade desta tomada de consciência. Né? Isso é extremamente importante. Né? E aí, assim, e aí, pegando uma outra coisa que você disse aí, a maior necessidade é o limite, não é? Em relação a si próprio. É ser capaz de se conter, é ser capaz de desenvolver a capacidade de autocontinência. É essa a necessidade. A função paterna, ela traz elementos para que o sujeito possa desenvolver a autocontinência, para que ele possa ser capaz de conter-se a si mesmo até que seja possível trabalhar os elementos ali, né, sem que ele se preste ao impulso, não é? A atuação, né? A ação não pensada. Eu acho que, eu só quis te interromper aí, né? Pode seguir, mas eu acho que é extremamente importante para não perder o tempo aí do que você estava dizendo sobre o assunto. Não, é exatamente isso, né? Como eu tinha trazido antes, não é essa ideia de julgamento, não estamos realmente distribuindo culpas aqui, né? Não tem nada a ver com isso, mas é isso que você trouxe, né? O sujeito que não tem essa capacidade de autocontinência, né? De contenção, é o sujeito que extrapola os seus limites e às vezes encontra um outro indivíduo que permite que isso aconteça, né? Que os limites sejam extrapolados e violência é isso, né? Violar, quebrar limites, né? Então, justamente. É exatamente ultrapassar esses limites que não estão podendo ser reconhecidos por todos esses fatores que a gente trouxe, né? E vamos trazer um pouco, né, agora mais para... Não que tudo isso não esteja ligado aos vínculos afetivos, né? Mas vamos evidenciar um pouco isso também, refletir sobre isso. Vínculos afetivos, vínculos amorosos, né? Sobre não só namoro, casamento, enfim, mas também vínculos de família, de amizade, né? Vínculos em relação a si próprio, né, Amandinha? Que aí vai ser a questão, né? Você com você mesmo, né? Assim, a capacidade de você, desculpa te interromper aí, né? Mas assim, a capacidade de perceber, quando o sujeito é capaz de perceber o seu próprio limite, o limite da sua capacidade, o limite da sua vulnerabilidade frente ao mundo, né? Quando ele é capaz de respeitar o seu limite,
todos os outros limites que sejam externos vão se adequar a isso. Pois é. Nossa, é perfeito, né, você falar isso, Renato, porque a gente percebe muito isso também na clínica, né? O modelo que é possível dentro da prática clínica, né, da psicoterapia, o modelo que se constrói, né, de afeto, de respeito, de reconhecimento de limites na dupla analítica, se desdobra para todos os outros vínculos, né? Por mais difícil que seja o ambiente que o sujeito esteja inserido, né? Porque justamente ele muito provavelmente chegou até nós, né? Precisando disso também, né? Precisando desse auxílio, precisando desse modelo, e isso vai transformar todos os vínculos externos, né? Porque vai aos poucos construindo isso dentro dele, né? Sendo reconhecido. Nossa, acho que a gente já foram 43 minutos e eu nem, tá vendo? Muito amplo mesmo, muito abrangente esse tema. A gente acho que só falou de 3 tópicos até agora, de todos os que eu anotei aqui. Mas se a gente Amanda, falou um pouco da. assim, ó, desculpa, só para não perder o tempo aí do que você disse, né? Porque, assim, ó, é muito importante a gente pensar também, assim, quando a gente está falando em limite, nós não estamos falando aqui, né, de corte, de castração, de proibição, né? Essa linguagem, né, corte, castração, proibição, ela foi introduzida na psicanálise muito pela escola lacaniana, né? Então eles têm essa forma cruel de colocar a ideia do limite como se fosse alguma coisa imposta, como se fosse alguma coisa castradora. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do contrário disso. Olha que coisa maluca. Né? Quando a gente está falando da capacidade de reconhecer limites e respeitar esse limite, nós estamos falando de se ligar ao outro. Quando eu só posso me ligar ao outro quando eu percebo e sou capaz de respeitar este limite. Porque se eu não consigo reconhecer esse limite, eu não estou ligado ao outro, estou ligado a mim mesmo, imaginando que é o outro. Então, essa ligação, ela é uma ligação, essa colocação, esse reconhecimento do limite é algo que proporciona a ligação, não promove a cisão, a castração, a proibição, você percebe? Prepara para a vinculação, né? Não Prepara para a impede. vinculação. Quem impõe é a polícia, né? Que olha só, como é triste, mas é simbólico, né? A polícia é a que impõe os limites, independente da vontade, do desejo do indivíduo. E o que acontece é justamente isso, né? Acaba com a vinculação, né? O sujeito que chega a ser preso perde a possibilidade de vinculação com o mundo externo, porque É isso vai mesmo. ser preso, né? Como é triste, mas é bem ilustrativo para a gente repensar isso. E nós falamos da, da função paterna, né? E aí a gente pode pensar um pouco sobre a função materna também, porque falar sobre limites, a gente também está falando sobre renúncias, né? E a capacidade da mãe de renunciar lá no início da vida do bebê, renunciar ao seu próprio narcisismo, né? Para se dedicar e possibilitar o narcisismo do bebê, é uma renúncia importantíssima, fundamental, né? Para o desenvolvimento do bebê. E eu trouxe, isso me veio, né? Porque assim, eu tenho uma tatuagem do Olaf,
do filme Frozen, da Disney, que é uma frase que ele fala no filme, que é amar é colocar as necessidades do outro antes da sua. Eu já fui questionada, não foi uma, duas, três vezes sobre essa frase, porque a impressão que dá é justamente essa, né? De que eu estou abrindo mão de mim mesma, estou me desnutrindo, né? Em nome do outro, né? Para fazer o outro feliz, quando na verdade não é isso, né? A gente está falando de amor, talvez a gente pense até nisso, né? Quando a gente pensa nessa renúncia maior que é a da mãe, de realmente renunciar ao seu narcisismo pela necessidade do bebê viver o narcisismo dele. Só que no próprio filme, logo em seguida do personagem que é o Olaf, logo em seguida que ele fala isso, ele já dá um exemplo, né, sobre o que é isso que ele está falando. Ele fala essa frase, né? Amar é colocar as necessidades do outro antes das suas. Tipo o Christoph, que trouxe você aqui para o Hans e agora perdeu você para sempre. Então, olha só, como isso é bonito, né? Porque o amor, ele não existe ausente de limites, né? Isso fica claro em tudo que a gente falou aqui. E aí, nesse exemplo, né, específico, por exemplo, desses personagens do filme, houve um reconhecimento de limite do personagem que é o Christoph, né? Eu não posso insistir em algo que não é para mim. Se ela precisa ir, eu preciso deixá-la ir. Então, isso é reconhecimento de limites também, né? Então, eu posso ter uma necessidade muito grande, por exemplo, de te agradar, eu posso ter uma necessidade muito grande de não te dizer não, por exemplo, né? Quando a gente está falando dos pais ali no relacionamento com o bebê, eu tenho uma necessidade muito grande de fazer todas as suas vontades para que você fique feliz comigo, mas eu preciso abrir mão dessa necessidade que eu estou sentindo para que a gente possa reconhecer os limites e para que o nosso amor seja verdadeiro, né? Como você disse, a gente está falando de verdade, né? A gente está falando da realidade. Os limites são reais, eles só podem ser reconhecidos, não podem ser impostos, né? Amanda, olha só, o Bion, ele traz uma coisa bacana lá no Atenção e Interpretação, né, que ele fala sobre a verdade e a mentira, né, ele diz que o único pensamento que carece do pensador é a mentira, né, todos os outros pensamentos, né, que são verdadeiros, não precisam de pensador, eles existem impreterivelmente, mesmo que ninguém os pense, né, eles estão ali e vão ser verdadeiros, independente de qualquer afirmação, de qualquer tentativa de justificativa, de qualquer tentativa de convencimento. Não é? Então, quando a gente está falando de limite, a gente está falando disso. Está falando de alguma coisa que existe, independente que alguém precise sinalizar, que alguém precise, né? Porque existe por si só, independente que alguém venha justificá-lo. Né? E aí que está a coisa interessante. Né? Aí, você trouxe uma palavra maravilhosa, que para mim, assim, tem sido, na realidade, nas minhas reflexões, a bola da vez, né, tem sido aí a palavra de ordem, não é? Que é justamente renúncia. Então, assim, nós temos uma psicanálise, né, muitas vezes aí incentivada pela escola lacaniana, repito, não é? Que traz essa ideia do corte, da imposição do limite, não é? Da castração, ou seja, do sujeito que vem temer a lei, não é? Por conta de alguma coisa, e a partir daí passa a configurar o seu funcionamento. Por outro lado, nós estamos falando aqui de uma renúncia que é feita por amor. É diferente, não é? Então vamos pensar aí no modelo edípico, né, no complexo de Édipo, aí clássico, né, importante da gente pensar. Uma coisa é o sujeito temer o pai por conta da castração, daquele sujeito que vem ameaçar, não é? Vou cortar o seu pipi fora se você ficar aí com gracinha com a mãe,
não é? Daquele pai que afetuosamente cuida do filho, não é? E desenvolve uma relação amorosa com esse filho, e que, a partir dessa relação amorosa, o filho passa a renunciar a esta mãe por isso, por esse pai que ele ama. Você percebe? É uma mudança catastrófica. Nós estamos num mundo de castração, nós estamos num mundo de pessoas que esperam o outro mostrar o limite, impor o limite, castrar, para que a partir daí ele possa começar a funcionar. Não é? Assim, ó, perdemos a chance, estamos perdendo a chance, existe uma dificuldade do sujeito renunciar por si mesmo por conta de uma relação afetiva e amorosa. Uhum. Pois é, pois é. No comecinho da live, né, eu falei, né, na vinculação com o outro, nessa capacidade de amar, que é o que a gente tanto fala, na ideia de amar para não adoecer. E me veio a reflexão antes da gente começar a live, né? O que nessa incapacidade de amar que a gente vê tão evidente, né? O que está faltando mais além do reconhecimento de limites, né? Recentemente eu tenho duas gatinhas aqui, né? E elas são assim, uma delas principalmente, que é a que eu tenho há mais tempo, ela é muito muito ligada assim a mim. Só que assim, e vamos falar de natureza, né, Renato? Porque isso também é uma reflexão que sempre faz parte dos nossos encontros, né? Enfim, o quanto o ser humano foge, né, da sua própria natureza. Então, vamos trazer os animaizinhos até para ilustrar isso. Mas se a gente está falando dessas renúncias, nós estamos falando de renúncias até na satisfação, né? Existe limites na satisfação de desejos, enfim, existe limite em todas essas questões. As pessoas têm um amor muito grande pelos cachorros, né? Eu também tenho, nossa, demais, assim, desde criança, tenho cachorro também na casa da minha mãe. E as pessoas falam muito sobre como os cachorros nos ensinam sobre amor, né? Só que tem muito disso. O cachorro, ele realmente é muito amoroso, né? Só que ao mesmo tempo, ele mantém o humano satisfeito todo o tempo. Isso é uma das coisas que faz o humano gostar muito do cachorro. Porque Subserviência. exatamente, ele aprende a obedecer o humano muito, muito facilmente. Ele não se magoa, por exemplo, né? Se ele é abandonado, quando ele reencontra o dono, é uma festa, né? Enfim. E é toda aquela Tem um meme. alegria. Amanda, desculpa, só colocar uma coisa, um humor aqui, né? Tem até um memezinho que diz assim: se você quiser saber quem é teu melhor amigo, né? Prende a tua mulher 1 hora no porta-mala e depois abre para ver como é que ela te recebe. Prende o teu cachorro, depois abre para ver como é que ele te recebe. Desculpa, não podia perder. Mas o cachorro ele não tem isso, né? Ele é Não se magoa, subserviente, né? como você falou. Pois é. Não estamos fazendo apologias aqui, Ah, né? Pelo claro que amor de Deus, não. Só não tentem brincadeira, só fazer isso em brincadeira. casa. Mas tem muito isso, né? Toda aquela alegria, realmente o cachorro é muito amoroso. Só que eu andei pensando ultimamente, né? Até porque eu estava refletindo já sobre o tema da live, como os gatos ensinam muito, muito, muito sobre o amor, porque eles deixam os limites muito evidentes. Laís está aqui, Laís tem gato também. Eles são a coisa mais fofa do mundo, mas você não pode fazer igual você faz com um cachorro, de pegar ele, de amassar assim. Ele vai sair correndo na hora, porque ele deixa os limites muito evidentes, né? É, Muito, muito bem claros, reconhecidos, assim, né? né? Ele é afetuoso também, ele também dá carinho, são muito amorosos, as pessoas têm preconceito contra os gatos, e eu sou
até humilde de falar que eu também já tive, mas eles ensinam demais evidenciam, né, O os limite. limites, né? Pois é bem simbólico. Acho que eu cheguei a pelo menos passar assim por todos os tópicos que eu Os anotei. A tópicos gente já está aí. selecionados. Aham. A Vamos gente ter que já está marcar aí. outra, hein, Amandinha? Nossa, Renata, pois é. A gente pode é capaz que dá outra live mesmo a gente falar sobre esse assunto. Mas eu vou até deixar a ideia aqui. Na verdade, eu estava assistindo a nossa primeira live, foi uma ideia que você deixou. E como recentemente eu fiz um post sobre isso e até coloquei o link do seu texto lá, né, para quem quisesse se aprofundar no assunto, você tinha falado da gente pensar sobre essa diferença de sentir dor e de sofrer a dor, né? Porque tudo isso que a gente falou aqui, como eu disse, causa prejuízos, né? Prejuízos emocionais para todos os envolvidos, né? Para Sim, todos os envolvidos em todos esses casos. E, então a gente está falando de dor, né? De sofrimento psíquico. Então já fica a ideia para a gente fazer realmente esse encontro para pensar nessa diferença sobre de já está sentir a dor topado, já. Hã? Já está topado, já. Então tá bom, então tá bom. E se você quiser fazer as suas considerações finais, eu só tenho a agradecer a você, a todo mundo que está aqui participando e a quem for assistir depois também, né? Vai ficar salva a live aqui. Te agradeço muito mais uma vez, Renato, por tudo, né? Eu que te agradeço, Amandinha. Primeiramente, agradecer o convite, né? Agradecer o teu carinho de sempre, né, Amanda? A tua parceria, né? A tua consideração, né? O teu carinho, né, Amanda? A pessoa que você é, né? E expandindo cada vez mais aí, né? Acho muito bonito ver a tua expansão, né? A capacidade de crescer, né, se manifestando a cada realização tua aí, né? Agradecer demais o teu convite, agradecer o pessoal que ficou aí, o pessoal que vai assistir aí, né? Acho que é isso. É isso mesmo. Tudo recíproco, né, Renato? A gente não é de hoje, né? É o nosso vínculo, é tudo recíproco, é tudo reconhecimento aqui, né? E te agradeço muito, então, uma excelente noite para todo mundo que está aí, pessoal do GEPA, todos, cada um que acompanhou e que está aí ainda. Um bom fim de semana para você também, Renato. Muita paz para todo mundo. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau.